Olá! Ao longo desta semana vamos abordar um tema belíssimo, importantíssimo. Estamos falando de oscilações, né? Oscilações mecânicas, oscilações elétricas num circuito RLC, por exemplo, né? O fato é que todo sistema físico, quando ligeiramente, estou repetindo essa palavra porque ela é essencial, né? Ligeiramente, a partir da posição de equilíbrio de uma das partes ou de várias partes, este sistema exibirá esse fenômeno oscilatório, né? Nós vamos estudar, primeiramente, o movimento harmônico simples, né? Mas, a título de introdução, né, estamos aqui apresentando algumas animações, né, recolhidas da Wikipedia. Hoje, a Wikipedia tem muitos recursos, muitas animações, né, de forma que quem vai ser professor é bom saber onde encontrar recursos, né? Mas nós temos oscilações que são muito comuns, né? Temos oscilações lineares, né, que podem ser livres, podem ser atenuadas ou forçadas, né? Oscilações acopladas, vamos numa aula falar sobre osciladores acoplados, né? Nós podemos superpor oscilações. Isso é um tema muito interessante, né? Podemos ter oscilações não lineares, muito difíceis, nós não vamos abordar isso não, né? E podemos ter oscilações que são periódicas, né? Como, por exemplo, esta aqui, uma oscilação certamente periódica, né? O fato é que nós vamos, então, tratar desse tema agora, né? Temos muitos fenômenos que estão associados, né, a oscilações. Eu estou mostrando aqui à direita figuras de Lee Chajou, na verdade, de novo, usando o Wikipedia, né, de uma forma animada, né? Como é que nós podemos fazer superposições de oscilações, uma num eixo, ao longo de um eixo, e a outra ao longo de outro eixo, né? Tenho, então, essas figuras aqui, né? É o problema, então, de superposição de oscilações. Esse tema também é muito importante, como, por exemplo, no caso do fenômeno dos batimentos, né? E também um outro fenômeno que é muito estudado e é muito importante, que é a ressonância. Sim, esse é um fenômeno que a gente precisa entender bem, né? Muito bem. Nós temos dois tipos de oscilações, né, que estão aqui explicadas, né, ou ilustradas, né, nessas duas ilustrações, né? A primeira delas, né, essa aqui à esquerda, são oscilações elétricas. A corrente elétrica oscila, a carga elétrica oscila, depende do tempo, mas de uma forma a exibir, por exemplo, oscilações harmônicas, né? É claro que o pêndulo também é um exemplo de oscilações mecânicas. Aí estamos falando de um sistema de corpos ou de apenas um corpo, né? Muito bem. Num movimento harmônico simples, é importante a gente identificar algumas grandezas, né? Especialmente em se tratando de harmônico. Vamos explicar o que significa isso, né? Mas, por exemplo, né, o período do movimento, eu estou olhando aqui, na verdade, para o movimento de um ponto localizado sobre uma corda. Exatamente. No caso, né, em que nós temos, né, ondas estacionárias, né, alguns pontos se movimentam assim, né? Alguns deles, inclusive, ficam em repouso, mas não importa. Esse aqui é o caso de um ponto localizado sobre uma corda. É curioso porque um ponto sobre uma corda, quando a gente está considerando, né, considerando ondas harmônicas, qualquer ponto há de executar um movimento harmônico simples, né? Então, esse é um bom exemplo de movimento harmônico simples. O outro, né, é esse onde nós consideramos um sistema massa-mola, uma partícula presa a uma mola, né?
Ora, o que nós caracterizamos, né, como sendo um movimento oscilatório, né, em geral, na verdade, né? Um movimento oscilatório, como já vimos aqui, né, a partícula executa um movimento, veja, de vai e vem. Em determinados instantes, a velocidade dela é igual a zero, velocidade instantânea, né? Então, veja, ela muda o sentido do movimento. Num determinado momento, ela está subindo, depois está descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. É isso, é a inversão do sentido do movimento, né? É claro que a gente pode ter um movimento oscilatório periódico ou não. Muito cuidado com isso, né? Às vezes é periódico, às vezes não. Quando um movimento harmônico simples ele está sujeito, por exemplo, no caso do sistema massa-mola, né, a uma força viscosa, ele sobe até um certo ponto, desce, mas depois não volta para o mesmo ponto. Ele volta um pouco antes, né? Então, são as oscilações exibindo esse fenômeno, então, da atenuação. Então, o que é característico aqui é a inversão no sentido do movimento, e aí o movimento harmônico ou o movimento oscilatório como um todo, né, ele pode ser periódico ou não, né? O movimento harmônico simples é apenas um caso, né, de movimentos, né, oscilatórios. É o exemplo de movimento oscilatório mais simples dentre todos, né? E é importantíssimo. É isso que é bom que se ressalte. A gente vai ver a importância disso, né? Ora, se eu tenho, aqui eu tenho uma figura que também extrair da Wikipedia, né, que é interessante. Veja, eu tenho uma partícula sujeita à ação de um potencial, né, cuja curva está aqui em vermelho. Então, aqui eu estou representando o potencial, a energia potencial, né, como função da posição. Então, enquanto a partícula estiver se deslocando próximas dessa posição do equilíbrio, que está aqui embaixo, quando a curva faz, aqui tem um cotovelo aqui da curva, né, esse ponto aqui é um ponto de equilíbrio. Sempre que eu tiver uma partícula se deslocando próxima do ponto de equilíbrio, agora estou falando de uma partícula só, aqui eu não estou falando de molas, não, é de uma partícula, não é? Mesmo, né? De forma que uma partícula, e essa situação pode ser representada como uma partícula presa à mola, mas ela pode oscilar, mesmo que ela não esteja presa à mola, né? Isso aqui é apenas uma figura, né, que procura, na verdade, ilustrar isso. É o análogo, mas a partícula, quando está num poço de potencial, se ela se deslocar a partir da posição de equilíbrio muito pouco, né, então ele vai exibir, né, um movimento que é um movimento harmônico simples. De uma forma geral, nós vamos ter um movimento periódico, né, nesses casos, né, e veja-se que nem sempre é um movimento harmônico simples, nesse caso de uma partícula presa ao potencial. Só é simples para pequenos deslocamentos a partir da posição de equilíbrio. Moléculas, por exemplo, que eu tenho um radical CH2, né, então é uma molécula orgânica, né, e que, de acordo com o Wikipedia, pode exibir todos esses tipos de oscilações, né? De forma que é muito importante esse tema também na química e na química da vida. Muito bem, vamos lá. Todo movimento harmônico simples recai numa equação. Que equação é essa? D2θ é igual a menos ômega ao quadrado, ômega é a frequência angular do movimento, vezes θ de t. Quem é θ? Aí depende, né? Θ pode ser, por exemplo, o ângulo
formado, né, pelo pêndulo preso uma cordinha com a horizontal, o ângulo da cordinha com a horizontal. Por exemplo, θ pode ser o deslocamento no sistema massa-mola da massa a partir do ponto de equilíbrio da mola, né, quando ela está, então, distendida, né, então, livremente, né. Ora, então, todo movimento harmônico simples, no qual uma variável importante, né, obedece a essa equação, é um movimento harmônico simples. Essa variável θ vai depender. Nós vamos aqui agora olhar alguns exemplos, né? Depende do sistema físico considerado, né? Ora, é muito fácil verificar, né, que θ pode, a solução θ de t é só derivar. Só derivar. É fácil verificar que a solução é da forma c seno ômega-t mais d cosseno de ômega-t. C e d são constantes que devem ser obtidas a partir das condições iniciais. Isso é fundamental, né? Agora, é curioso, eu posso escrever, né, c seno ômega-t mais d cosseno de ômega-t sob a forma A. A gente vai ver que é a amplitude do movimento, vezes cosseno de ômega-t mais θ0. É só desenvolver cosseno de A mais B, né, que você vai acabar verificando isso aqui facilmente, né? Porque esse A aqui está relacionado a C e D que estão ali, né? Um exemplo mais simples é esse, massa-mola. Ômega ao quadrado, neste caso, é fácil verificar, a gente vai ver isso, é igual a K sobre M. Agora, esses movimentos são periódicos. São periódicos. Ômega que aparece lá é a frequência angular. A frequência é tal que ômega é igual a 2 vezes π vezes ni, ou F, 2 vezes π vezes F. F, por outro lado, é igual ao inverso do período. Então, aqui estão umas características, né? A gente vai usar mais o Hertz, né? Ciclos por segundo, né? Então, a gente utiliza, já que nós estamos utilizando mais o Sistema Internacional de Medidas, né? Muito bem, mas pode ser outras unidades, rotação por minuto, rotação por segundo e assim por diante, né? Vamos a um primeiro exemplo simples, né? Força igual a menos kx, né? Esse é o caso no qual, e basicamente é o sistema massa-mola, mas pode ser também um corpo rígido ligeiramente deslocado da sua posição de equilíbrio, né? Quer seja por conta de compressões, por exemplo, ou trações, né? Ou trações. Esse corpo vai executar esse movimento harmônico simples por conta dessa característica da força, que tem a ver, na verdade, né, com as forças intermoleculares para um determinado conjunto de distâncias, né, dentro de um certo intervalo de distância. As forças intermoleculares são forças desse tipo aqui, né, proporcionais à elongação, à distância até o ponto de origem, que é quando, então, não existem forças, né? Muito bem. Então, um exemplo bastante simples é esse do movimento harmônico simples, que é oscilatório, ele é periódico, e as equações horárias dependem de seno e cosseno. O movimento harmônico, em geral, se refere a soluções envolvendo seno e cosseno. Isso eu gostei de chamar a atenção para que se entenda, né, o que significa esse tal de harmônico aqui, né? Ele é harmônico sempre que a solução envolve seno e cosseno. É claro que envolve soluções seno e cosseno se a equação diferencial que rege o movimento tiver aquela forma que nós escrevemos antes, né? D2 dt2, né, de uma variável é igual a menos ômega ao quadrado daquela variável, né? Mas é a mesma coisa, estamos falando da mesma coisa. Eu posso definir daquela maneira
ou dessa outra maneira, que é mais adequada no caso do ensino médio. Você já escreve a solução, que ele não vai entender nunca, não vai entender derivadas, né? É claro. Muito bem. É claro que todo oscilador mecânico, né, que obedece àquela equação lá que mencionamos antes, ele tem uma energia potencial que é igual a k vezes x ao quadrado sobre 2. Essa é uma característica, né, de movimentos harmônicos. Veja que, no caso da mola, ela tem um comprimento natural L0, de forma que esse x aqui se refere a deslocamentos a partir dessa posição aqui, que é a posição de equilíbrio, né? Então, eu tenho aqui várias posições, né? Em cada posição, aqui, por exemplo, eu solto, V igual a 0, depois ela tem uma certa velocidade, e assim por diante, né? O fato é que essas são as soluções, o que eu demonstro, então, né, derivando, eu já falei sobre isso antes, né? De forma que o que é essencial é que a gente escreva o cosseno de A mais B igual a cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, para poder escrever sob essa forma aqui. Então, um exercíciozinho que a gente deixa aí para vocês. Esse é um exemplo da massa presa a uma mola. Esse movimento é um movimento periódico, período igual a 2π sobre ômega, ou 2π sobre raiz quadrada de m sobre k, a frequência é o inverso do período, e assim por diante. Então, estamos explicando essas grandezas físicas que são relevantes no movimento harmônico simples, né? É claro que a amplitude é aquela grandeza A, né, multiplicando o cosseno de ômega t mais θ0. Muito bem, então mais exemplos. Agora eu estou considerando uma mola, né, presa no teto, né? Quando você colocar o corpo aqui, precisa levar em conta também a força-peso, mas ela vai executar movimentos de oscilação em torno dessa nova posição de equilíbrio, né? Porque agora a mola está sob a ação, a massa está sob a ação da força-peso e da força exercida pela mola. Muito bem, então essa é a equação, mas a gente pode demonstrar que ele executa então um movimento harmônico simples. A velocidade é obtida a partir da posição e a aceleração é a partir da velocidade. Aqui eu tenho então as expressões, né, para as velocidades, né, as expressões para as acelerações, ou a expressão para a aceleração, que é igual a menos ômega ao quadrado vezes x, né, por conta da equação de movimento. É fácil verificar isso. E aqui tem gráficos, né, típicos do movimento harmônico simples, né, da posição, né, variando com o tempo, em vermelho, da velocidade em amarelo e, finalmente, da aceleração em azul, né, isso que estamos representando ali. É fácil verificar isto, né, que A de t igual a menos ômega ao quadrado vezes x. A velocidade máxima é ômega a mínima é menos ômega a aceleração máxima é ômega vezes a velocidade máxima, e a velocidade mínima é menos ômega vezes a velocidade máxima, né? Isso é fácil perceber. Um outro exemplo é o do pêndulo. Aqui eu tenho um pêndulo famosíssimo, né, que é o pêndulo de Foucault. Esse é mais complicado, mas foi a primeira experiência que demonstrou efetivamente, né, que existe um movimento de rotação da Terra. O exemplo mais simples é este aqui que estamos vendo à esquerda. Também, nesse caso, né, do pêndulo simples, nós temos um movimento harmônico simples desde que θ seja muito próximo de θ0, ou θ igual a 0. Nesse caso é melhor ainda, né? Muito bem, então, veja, nem sempre o movimento é um movimento harmônico simples. E, muitas vezes, como nesse caso e nesse caso, é muito difícil calcular o período. Veja, aqui eu estou falando de movimentos periódicos, esses dois aqui, mas não movimentos harmônicos simples. Esse também não serve como um movimento harmônico simples. Tem que ser oscilações muito próximas do ponto de equilíbrio, como essa aqui embaixo. Então, a condição θ pequeno é fundamental para que eu tenha um movimento harmônico simples no caso de um pêndulo, né?
Muito bem, a equação de movimento, em geral, é esta aqui. Essa equação, parece que não, mas ela é dificílima. Você pode expressar soluções em termos de funções elípticas de Jacob. Complicou. Né? Você consegue prever o período também, mas não é tão simples. Movimento harmônico simples, no caso de um pêndulo, é só nesse caso aqui, ó, oscilações muito próximas, né, de θ igual a zero, né, que é a posição de equilíbrio do pêndulo, né? Ele fica lá quietinho. Se você mantiver o pêndulo em θ igual a zero, ele vai permanecer em θ igual a zero. Quando se desloca ligeiramente, ele começa a oscilar. Aqui tem as equações, e o período, no caso do pêndulo, é 2 vezes π vezes raiz quadrada de L sobre G, onde L é o comprimento do pêndulo, da corda, né, que você mantém a partícula presa a ela, né, para executar esse tipo de movimento, né? E ômega ao quadrado é igual a G sobre L. Isso aqui advém das equações de movimento, uma vez que eu considere seno θ aproximadamente igual a θ. Pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio me leva a um movimento harmônico simples, no caso do pêndulo. Agora, o pêndulo executa um movimento oscilatório, nós vimos lá, né? Mas nem sempre esse movimento oscilatório é um movimento harmônico simples, né? Eu quero que vocês assistam depois esse pequeno vídeo, né, de um outro tipo de movimento harmônico simples, né, mas agora o pêndulo de torção, né? Bom, a explicar isso aqui já é mais difícil. Calcular a frequência depende de uma característica do pêndulo, que é o momento de inércia. Então, esse caso aqui é mais difícil, não é tão fácil quanto aquele outro, não. Muito bem, o movimento harmônico ele pode ser amortecido. Ele acontece, esse amortecimento, quando eu coloco o pêndulo, por exemplo, né, num cilindro contendo óleo. Ora, o fluido exerce uma força viscosa sobre o pêndulo. Então, tem que levar em conta o efeito da força viscosa. Essa força viscosa faz com que a energia seja continuamente dissipada. Isso. Então, a equação geral para esses casos aqui é dada por essa expressão. É chatinho resolver essas equações. Então, eu peço para os alunos darem uma olhadinha na apostila, onde isso é resolvido com todo o detalhe, né? Mas a ideia é bastante simples. Bom, eu tenho aqui, então, esse exemplo aqui de um pêndulo, né, colocado num cilindro que contém óleo, né? Isso, então, dá para se verificar experimentalmente, né? Então, eu procuro soluções que sejam soluções levando em conta, né, o princípio da superposição. Eu busco 2 soluções, né? E agora procuro soluções sob a forma de funções, né, de variáveis complexas, da forma x0 vezes e elevado a i ômega t. Sou levado a uma equação agora para ômega. Né? Ômega. Estou chamando de ômega zero a frequência raiz quadrada de K sobre M, por exemplo, se for o caso do sistema massa-mola, né? Bom, mas o fato é que esse sistema, então, tem uma frequência natural, né, de oscilação, né? E eu, então, tenho aqui 2 soluções, porque eu busco as raízes de um polinômio de 2º grau, né? E as raízes são dadas por esta e essa expressão envolvendo números complexos. E aí a gente vai perceber, né, que as soluções envolvem aqui 3 casos, né? Gama é B, né, sobre raiz de B sobre M, né? Então, se gama, o fator de amortecimento for muito grande mesmo, ela nem oscila. Então, se gama for maior do que 2 vezes ômega zero, né, as soluções têm essa forma. Olha só, soluções do tipo exponencial. Ou seja, coloque o pêndulo no óleo, ela vai praticamente parar, né? Não vai ficar oscilando, né? Essa é a solução onde A e B dependem, né,
das condições iniciais. Uma outra situação é essa. Gama exatamente igual a 2 vezes o ômega zero. É uma situação parecida com a anterior. Na verdade, a diferença é que agora aqui aparece um termo linear em T. A e B são determinadas pelas condições iniciais, né? E, finalmente, o último caso, que é um caso também bastante interessante, né? Quando o fator de amortecimento, né, é muito menor do que ômega zero, ou B menor do que 2 vezes a raiz quadrada de mk. Agora, as soluções são interessantes porque a função que descreve o movimento, x de t, né, essa função ela é limitada pela função elevado a menos gama t sobre 2. Né? De forma que você tem oscilações, olha só, você tem oscilações, a partícula vai e volta, mas veja que a amplitude é menor a cada intervalo de tempo, ou para cada tempo. Né? Ele vai realmente, é um movimento desse tipo, né? Ele vai oscilando cada vez mais, menos, até parar. É isso. É isso que acontece. Né? Mesmo no ar, na realidade, como a gente às vezes considera o ar não exibindo esse amortecimento, mesmo no ar você tem esse fator, né? Onde a amplitude, então, decai exponencialmente com o tempo, e temos aqui funções do tipo seno e cosseno, mas agora com uma frequência ômega' dada por esta expressão aqui, né? Aí eu tenho aqui, então, um resumo, né, dos 4 casos, né, relevantes. Gama igual a zero, que é esse caso que a gente já analisou, né? Gama sobre 2 vezes ômega zero menor do que 1, em amarelo, gama sobre 2 ômega zero em vermelho, né? E depois eu tenho a situação em verde. A situação em verde é gama maior do que 2 vezes ômega zero, né? E em amarelo é esse caso. Muito bem, com isso eu convido vocês para assistirem a esse vídeo para encerrar a aula. Nesta demonstração usaremos detergente líquido, shampoo, água, um tubo de vidro numa base de madeira e um pedestal com um sistema massa-mola. Com esse material, montaremos um sistema massa-mola na posição vertical, capaz de oscilar por muito tempo quando posto para se movimentar no ar, já que perde pouca energia a cada oscilação. O sistema comporta-se como um oscilador harmônico simples, cujo período depende dos valores da massa e da constante elástica da mola. Se imerso num líquido como a água, a massa seguirá oscilando, porém com uma amplitude menor a cada oscilação. Este tipo de amortecimento é chamado de subcrítico, cuja característica é a diminuição da oscilação de forma lenta e gradual, resultando em um amortecimento fraco. Trocando a água por detergente líquido, podemos notar uma diferença acentuada. O detergente é um líquido mais viscoso que a água e, por isso, provoca uma resistência ainda maior ao movimento da massa. Agora, o sistema massa-mola perde rapidamente a sua energia de oscilação, deixando de ser um movimento periódico. Este tipo de amortecimento é chamado de crítico, cuja característica principal é a de que o sistema chegue rapidamente ao ponto de equilíbrio quando posto para oscilar. Esse sistema é ideal, por exemplo, para amortecedores de veículos em geral. Se o líquido for ainda mais viscoso, tal como um shampoo, pode-se observar outra variedade de amortecimento,
que é o supercrítico. Nesta situação, o sistema se move de forma ainda mais lenta por causa da maior viscosidade. Assim, podemos ver como ele demora mais até chegar ao ponto de equilíbrio quando posto para oscilar.